Capítulo 140, onde tudo começou. Zhao Tian e os outros 4 se instalaram na casa que Aqin tinha acabado de comprar. Após todos definirem quais seriam os seus quartos, eles se reuniram na sala principal da casa. Zhao Tian foi o último a chegar, mas enquanto ele descia uma escadaria que ligava a sala ao seu quarto, os olhos de Yan Xiu e dos generais estavam sobre ele. Senhores, aconteceu alguma coisa? Zhao Tian perguntou. Pegue, aqui estão os ingredientes que você tinha solicitado. Yan Xiu estendeu a mão a fim de entregar um anel de armazenamento para Zhao Tian. Zhao Tian pegou o anel, mas os olhares permaneceram sobre ele. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Zhao Tian questionou novamente. Você pode mesmo refinar a lendária pílula formadora de impérios? Aqin, que era o mais direto de todos, perguntou num tom desconfiado. Finalmente, Zhao Tian entendeu os motivos daqueles olhares. Dessa forma, tocou o anel de armazenamento que Yan Xiu tinha acabado de lhe entregar e retirou os ingredientes necessários para uma pílula. Eu mostrarei para os senhores. Zhao Tian falou enquanto espalhava os ingredientes sobre uma mesa. Você vai refinar aqui. Agora? Raya perguntou num tom incrédulo. Apenas. Observem, Zhao Tian falou enquanto um brilho verde começava a emanar da ponta do seu dedo indicador direito. Rapidamente, Zhao Tian desenhou diversos símbolos no ar. Depois, os símbolos se uniram formando uma matriz. Logo após isso, Zhao Tian tocou a matriz, que começou a girar rapidamente e a colocou sobre os ingredientes. Asteriscos asterisco enquanto a matriz girava, uma intensa luz verde tomou conta da sala. Depois de alguns segundos, a luz verde gradualmente se extinguiu por completo. Quando a luz verde desapareceu, todos que antes olhavam para Zhao Tian, desviaram os seus olhares, mantendo-os fixos sobre uma pequena pílula azul, que tinha aparecido sobre a mesa. Pronto, está aí. Essa é uma legítima pílula formadora de impérios. Zhao Tian falou enquanto apontava para a pílula. Imediatamente, Raya pegou a pílula e a analisou. Isso. A energia desta pílula, sua pureza, suas capacidades medicinais. São diferentes de tudo o que eu já vi. Raya deu a sua sentença. Só de sentir o doce cheiro da pílula, Aqin já tinha percebido que aquela não era uma medicina ordinária. Contudo, o que mais o deixou espantado, foi o método de refino que Zhao Tian tinha acabado de usar. Jovem mestre. Como? Sem nenhum equipamento de refino, você conseguiu refinar em poucos segundos, uma coisa tão complexa como essa. Zhao Tian coçou a cabeça e respondeu, isso. É um segredo. Digamos que eu sou um chefe de cozinha que não pode revelar o seu tempero. A resposta de Zhao Tian foi evasiva, mas isso não deixou Aqin nem um pouco nervoso. Pelo contrário, Aqin sorriu e respondeu, ha 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 ha. Fodam-se os segredos. Se você nos ajudar, eu não estou nem aí para como você refina. Mesmo que você esteja cagando essas pílulas, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Ha 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 ha. Enquanto Aqin gargalhava, Zhao Tian falou com Yan Xiu, Senhor, eu preciso de um tempo para refinar as pílulas e ajudar aqueles que estão sob minha responsabilidade. Eu ficarei em um local distante daqui e aguardarei os próximos carregamentos de ingredientes. Yan Xiu acenou com a cabeça e disse, você tem o tempo que precisar. Apenas me diga, onde eu posso encontrá-lo. Zhao Tian sorriu e respondeu, Senhor. Eu creio que o lugar onde eu estou instalado, é bem familiar para você. Esse lugar, fica a alguns dias de caminhada daqui, no meio deserto. Assim que as palavras de Zhao Tian caíram, Yan Xiu fez uma expressão nostálgica, antes de falar, não me diga que você encontrou o oásis. Zhao Tian acenou com a cabeça e disse, sim, aquele lugar tem sido o meu recanto seguro desde quando eu cheguei aqui. Yan Xiu respirou fundo, antes de dizer, jovem mestre. Permita-me acompanhá-lo nessa primeira viagem.
Eu não vejo a hora de voltar para o lugar onde tudo começou. Zhao Tian entendeu os motivos de Yan Xiu e simplesmente concordou. Yan Xiu, muito bem. Quando partimos? Zhao Tian deu um sorriso de canto e respondeu, agora mesmo. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Yan Xiu se levantou e disse para os seus generais, meus amigos. Eu retornarei ainda hoje. Atori e os outros acenaram, concordando com a decisão de Yan Xiu. Rapidamente, Yan Xiu e Zhao Tian saíram da casa e Yan Xiu falou, jovem mestre, diga-me a direção. Zhao Tian apontou para a direção do oásis e disse, o oásis fica naquela direção. Asterisco tape asterisco segure firme. Yan Xiu jogou Zhao Tian nas suas costas e falou. Asterisco asterisco antes que Zhao Tian dissesse qualquer coisa, Yan Xiu disparou para cima e cortou o céu da cidade divina, voando em direção ao oásis. A velocidade de voo de Yan Xiu era absurdamente rápida. Zhao Tian mal conseguia respirar ou ver as coisas abaixo dele. Zhao Tian só conseguia ver abaixo dele borrões de várias cidades e vilarejos que rapidamente ficavam para trás. Yan Xiu e Zhao Tian atravessaram o deserto como se fossem um raio cortando o céu. Em uma questão de minutos, o percurso que Zhao Tian levava 5 dias para fazer a pé, já havia sido feito. Asterisco tape asterisco assim que chegou no oásis, Yan Xiu desceu, pousando à beira do lago. Mas... o que? Quando Yan Xiu pousou no oásis, Shuyu se mostrou assustado, imaginando que algum inimigo tinha surgido. Enquanto Shuyu começava a identificar Yan Xiu, este colocou Zhao Tian no chão. Rápido demais. Isso foi. Rápido demais, Zhao Tian falou enquanto cambaleava devido à tontura. Assim que identificou Yan Xiu e viu Zhao Tian, Shuyu se acalmou. Contudo, Yan Xiu ignorou tudo à sua volta e apenas ficou olhando fixamente para o lago. Zhao Tian estava recuperando os sentidos, mas não interagiu com Yan Xiu. Era evidente que Yan Xiu estava vivendo um momento particular, então Zhao Tian não tinha o direito de o interromper. Sob os olhares de Zhao Tian e Shuyu, Yan Xiu caminhou até o lago, se abaixou, colocou a mão direita na água e fechou os olhos. O que está? Shuyu caminhou até Zhao Tian e tentou perguntar algo. Zhao Tian colocou o dedo na boca, dando a entender que era para Shuyu se calar, e disse, não atrapalhe. Aquele é um momento particular. Shuyu concordou e não disse nenhuma palavra. Enquanto tocava na água e mantinha os olhos fechados, Yan Xiu fazia uma expressão feliz. Contudo, ele não dizia nada. Somente os seus pensamentos sabiam o que ele estava sentindo. Após algum tempo, Yan Xiu abriu os olhos e olhou para um local acima do centro do lago. Depois, ele se levantou e começou a caminhar lago adentro, até que todo o seu corpo submergisse. Após Yan Xiu desaparecer no lago, Shuyu sussurrou para Zhao Tian, isso é ruim. Ele vai espantar os peixes. Zhao Tian deu um olhar frio para Shuyu e disse, cale a boca. No fundo do lago, Yan Xiu começou a escutar uma voz em sua cabeça. Filho. Você cresceu. Yan Xiu reconheceu a voz, que pertencia a Moira e respondeu, foi graças a você. A voz da Moira soou novamente, essa será a última vez que nos falamos. Como está a sua jornada? Yan Xiu, eu estou perto de terminá-la. Zeus está morto, mas eu não consegui encontrar as outras sementes. Moira, você não é o responsável por isso. Cada semente, carrega a vontade minha e de várias criaturas marinhas. Elas aparecerão, quando elas julgarem que um herdeiro digno surgiu. Yan Xiu, eu já reuni grandes personalidades para esse fim. Moira, a força e os feitos de uma pessoa não são importantes para isso. As sementes julgam o caráter e a vontade de cada pessoa. Yan Xiu, como eu devo prosseguir? Moira, apenas continue fazendo o que você tem feito até agora. Pode ser que os próximos herdeiros das sementes não sejam tão fortes quanto você e se for assim, eles precisarão de alguém para liderá-los. Yan Xiu,
sim, eu entendo. Durante esses tantos anos de buscas, eu me deparei com um jovem que pode ser a chave para o nosso futuro, mas, mesmo assim, as sementes não o escolheram. Moira, então ele não tem o que é necessário para herdar as sementes. Yanshiu, eu imaginei que fosse isso, mas... Você poderia olhar para ele e me dizer o que você vê nele. Moira, esse é apenas um fraco fragmento da minha alma. Eu não possuo a consciência necessária para analisar outras pessoas ou dá-lo informações precisas. Você só consegue escutar a minha voz, porque nós estamos ligados um ao outro. Yanshiu concordou e disse, então. Eu vou apenas confiar no meu próprio julgamento. Moira, filho, esse foi o último esforço deste fragmento da minha alma. Eu estou prestes a desaparecer, mas antes disso, eu quero te dizer algumas últimas palavras. Yanshiu ficou atento enquanto Moira continuava, você é o fruto do meu esforço final e o herdeiro da única semente que fora escondida longe das outras. Provavelmente, um Deus estará guardando o local onde as outras sementes estão. Chegue ao Deus e você saberá onde levar os candidatos a herdeiros. As palavras da Moira afirmaram apenas o que Yanshiu já imaginava. As sementes estavam escondidas na cidade divina. Porém, aquelas palavras explicaram o porquê de Zeus se instalar na cidade divina. Ele estava lá, a fim de impedir que as sementes encontrassem um herdeiro. As últimas palavras da Moira foram quase inaudíveis. Estava claro que a consciência dela estava prestes a desaparecer. Diante dessa situação, Yanshiu fechou os olhos e falou num tom de despedida, Moira. Muito obrigado. Foi um prazer revê-la. Após Yanshiu dizer aquilo, ele não obteve nenhuma resposta. Porém, ele continuou no fundo do lago por mais algum tempo. Do lado de fora do lago, Zhao Tian se afastou de Shuyu, sentou-se no chão e começou a refinar as pílulas formadoras de impérios. Shuyu observou Zhao Tian refinando por algum tempo, mas depois, ele se afastou e voltou a cultivar. Depois de quase uma hora, Yanshiu finalmente saiu do lago. Jovem mestre, eu estou de saída. Yanshiu falou enquanto caminhava na direção de Zhao Tian. Zhao Tian acenou com a cabeça, entregou algumas pílulas que ele já tinha refinado e falou, Senhor, eu tenho apenas um pedido para fazer. O senhor poderia levar algumas provisões para o Jins e o Jarra. Yanshiu concordou com a cabeça, mas questionou, você tem certeza disso? Eu não quero que eles fiquem com medo. Zhao Tian, eles sabem que o senhor está ao meu lado, mas se quiser, apenas deixe as provisões no lugar que eu instruir e eles saberão que fui eu que as mandei. Yanshiu concordou, antes que Zhao Tian explicasse onde ficava a caverna que Jins e Jarra estavam escondidos. Assim que Zhao Tian terminou de explicar tudo, Yanshiu entregou um amuleto de transmissão sonora para ele e falou, cuide bem deste lugar. Ele é muito importante para mim. Zhao Tian concordou e respondeu, pode deixar comigo. Eu também me apeguei a este lugar. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Yanshiu acenou com a cabeça e disparou para o céu. Um dia, eu chegarei naquele nível. Zhao Tian pensou enquanto olhava para Yanshiu desaparecendo no céu. Após a partida de Yanshiu, Zhao Tian refinou uma pílula formadora de impérios e caminhou até Shuyu. Ei! Pegue isto. Zhao Tian falou enquanto interrompia a meditação de Shuyu. Shuyu abriu os olhos e viu a pílula na mão de Zhao Tian, antes de perguntar, eu devo consumi-la? Zhao Tian sondou Shuyu e sentiu que ele estava no 2 graus nível do reino espiritual. Depois, ele disse, vai doer um pouco, mas isto te ajudará no cultivo. Sem dizer nenhuma palavra, Shuyu pegou a pílula na mão de Zhao Tian e a engoliu. Assim que a pílula formadora de impérios entrou no corpo de Shuyu, ela dissolveu e espalhou toda a medicina pelo seu corpo.
Shuyu sentiu o seu corpo ficando leve, a pílula começou a limpar cada canto do corpo dele, suas veias espirituais e meridianos começaram a vibrar de excitação enquanto engrossavam, a energia espiritual começou a correr pelo corpo dele com tanta velocidade, que o processo chegava a ser doloroso. Contudo, aquela dor era bem suportável, as chamas infernais em seu domínio espiritual queimaram com mais intensidade, como se alguém tivesse jogado gasolina em um incêndio. Foque-se no cultivo e extraia o máximo dessa medicina. Zhao Tian falou. Shuyu deu um sorriso excitado e respondeu: agora começará o verdadeiro treinamento.